A luta passa. Jesus é vitorioso, nunca perdeu uma batalha. Uma coisa que a gente precisa entender, que o adversário da nossa alma luta 24 horas para que você não herde o lugar que ele perdeu. Por isso que a luta se levanta tanto contra a nossa vida, para que a gente desista do céu. Mas o apóstolo Paulo diz que as lutas desta vida, as tribulações não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Vale a pena seguir avante e nunca retroceder. Convido os irmãos para ficar de pé. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus nessa noite, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Verso de número 6 e 7. Eu queria pregar lá no Salmo 107, mas Deus sabe da necessidade mais urgente nossa. Todos encontraram? Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno e seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. É um conselho que o Senhor nos dá, através do profeta Isaías, para a nossa vida. E no tempo que nós estamos vivendo agora, mais do que nunca se faz necessário alertar a mim e a você da extrema necessidade de buscarmos o Senhor. Quando fala de buscar ao Senhor, não está falando de vir um culto assistir. Buscar ao Senhor é algo mais diligente, algo mais profundo. E o interessante aqui é que o profeta usa um termo de escassez. Ele está dizendo com umas palavras, disse: olha, busque o Senhor enquanto se pode achar, porque um momento pode acontecer de não ser mais encontrado. Ele colocou em evidência que essa busca é algo primordial, principal na vida do servo de Deus, que é uma coisa que pode se tornar rara, por causa das circunstâncias que pode ser apresentada. E quando nós observamos que cada vez mais vai se aproximando a volta de Jesus, se nós observarmos os hinos que foram cantados aqui, por isso que Deus me deu essa mensagem, me deu esse texto para ler, um dos hinos fala assim: as 10 virgens estão dormindo. E se você ler na palavra de Deus, a Bíblia diz que as 10 tosquenejaram. Seria no momento de dormência, no momento que estariam dispersas, no momento que estariam desapercebidas, no momento que estava desligada. Era o momento que o noivo viria, o momento que pegariam de surpresa. Então é interessante que a diferença de uma para outra foi um detalhe apenas. 5
tinha ido buscar o Senhor, buscar azeite enquanto estava achando. As outras 5 não foram buscar quando tinham oportunidade. E quando saíram para buscar, já não achava mais, já estava tudo fechado. A gente precisa entender que a nossa vida cristã, ela precisa ser pautada no agora, no hoje. Todo mundo que tem carro não vai deixar faltar gasolina para ir no posto, senão vai ter que ir a pé. E dependendo do horário, pode não encontrar posto nenhum aberto e ficar na mão. Tem que estar atento. Quando a reserva do carro, quando o ponteiro mostra que está na reserva, está alertando, diz: é necessário ir buscar, é necessário reabastecer, é necessário encher o tanque. Olha o hino que as irmãs cantaram. Eu vim aqui para ser avivado, eu vim aqui para ser renovado. O crente tem que ter entendimento. Eu preciso estar pronto para a vinda de Jesus agora. Eu preciso estar pronto para o arrebatamento agora. Eu tenho que estar pronto para a morte agora. Ninguém sabe se hoje vai deitar na cama e vai acordar amanhã. Ninguém sabe se hoje vai ser o último culto. E aqui o Senhor faz o alerta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto eu tenho facilidade, enquanto eu posso vir à casa do Senhor, enquanto eu estava falando essa semana que a frieza espiritual tomando conta, por isso que as lições da Bíblia, da escola bíblica dominical, está voltada para o que é necessário para que haja de novo avivamento, porque estamos vivendo um período de frieza, de morbidão, de estar morno espiritualmente. Muitos lugares estão assim. E eu estava lembrando que antigamente a igreja era coisa rara. Era uma igreja aqui, outra igreja a 10 quilômetros. Tinha crente que saía às 5 horas da manhã para chegar 8 horas na escola dominical, para pegar período de oração. Tem crente que mora do lado da igreja, chega na igreja depois do período da oração, ainda chega atrasado. Minhas prioridades mudaram. Vou na hora que dá, e olhe, se não tiver alguma coisa nova na minha agenda, eu tiro Jesus da minha agenda. Eu tinha um culto para ir hoje, chegou fulano, eu desmarco com Jesus para marcar com fulano. E o Senhor estava alertando: busca Ele enquanto se pode achar. Enquanto eu tenho 2 pernas boas para caminhar, enquanto eu tenho mente, ainda tenho entendimento para poder entender, para vir oferecer ao Senhor um culto racional. A gente precisa entender que nós estamos nos últimos períodos da igreja, o último período da história da igreja. Nós estamos no final. A gente precisa entender que tudo isso que está acontecendo, Jesus já havia predito, eram sinais da sua vinda. E interessante, eu pensava que quando eu via essas coisas, era para mim estar mais nos pés de Jesus, era para os crentes estar mais de joelho, era para os crentes estar com os pés virados para trás, clamando: Deus, misericórdia. Mas infelizmente está ao contrário. A gente está ficando mais disperso. Parece que Jesus nunca mais vai voltar, que isso é apenas uma coisa que estava na Bíblia e que não espera mais Jesus. Tem gente que não espera mais Jesus. Ah, mas eu espero da boca para fora, nas minhas atitudes não. Uma irmã postou um vídeo, um áudio de uma revelação que Deus deu a uma irmã, que Satanás estava preocupado com uma parte, era menor, era a parte menor de crente que ainda incomodava, porque ainda orava. O restante, na maioria, já não ora mais. E a gente observa isso. Quando a gente vem, havia um tempo que quando a gente chegava no culto, na hora que o porteiro abria as portas, eu já tinha um bocado de gente na porta esperando
porteiro, às vezes chegava primeiro que o porteiro. O povo entrava e ajoelhava para orar, só levantava o joelho quando via a sineta tocar. Mas infelizmente chegamos um tempo em que a gente já não tem mais assunto para falar com Deus. A gente, se falta meia hora, eu oro 5 minutos, levanto e fico sentado. Me perdoe se você fez isso, mas Deus está falando, é necessário a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você precisa contar a hora, você precisa ter igual eu disse, banco de hora. A gente precisa orar um pouco mais. Eu estou falando você, nós estamos orando pouquíssimo. É por isso que muitas vezes os milagres não estão mais acontecendo. É por isso que você não vê pessoas se batizar com o Espírito Santo, porque eu era de uma época que não precisava de festa para crente ser cheio do Espírito Santo, não. Culto de ensino, gente era batizado, joelhado, orando. Culto de ciclo de oração, não tinha culto certo para Deus operar. Deus manifestava o seu poder, a sua glória em qualquer momento. Mas estamos vivendo um tempo que a gente está parecendo filhote de passarinho. A gente fica com a boca aberta, esperando alguém vir trazer tudo mastigado para a gente. A gente não vai mais buscar, a gente não vai mais procurar, a gente está achando que tudo está fácil. E aqui o Senhor está falando através do profeta Isaías: está se escasseando o tempo está se acabando. Se você não tiver reserva, você não vai subir. Se você não tiver reserva, você não vai subir. Primeiro o Senhor chama a gente a atenção. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Enfoque enquanto está perto. E aí vem um outro conselho, que é o problema. Por causa do versículo seguinte, muitos não conseguem cumprir o primeiro versículo. Deixe o ímpio o seu caminho. Tem crente envolvido com o ímpio, tem crente misturado com os ímpios, tem crente querendo viver vida de ímpio, tem que minha vida é minha vida social. Eu falei uma outra vez, crente não tem vida social, crente tem vida cristã. Eu sou crente dentro da igreja, eu sou crente na escola, eu sou crente no trabalho, eu sou crente em casa, eu sou crente em qualquer lugar. Eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Preciso falar como crente, agir como crente, viver como crente, mostrar Cristo, mostrar o brilho. E não está falando, Senhor, voltar a ter o teu brilho no rosto. Muitos têm perdido o brilho do Espírito Santo. Ninguém mais consegue distinguir se é servo de Deus ou se não é. Não consegue mais falar como antigamente disse: eu sei que ali vai uma serva de Deus, eu sei que ali vai um homem de Deus. Porque antigamente o crente era conhecido pelo seu andar, o crente era conhecido pelo seu vestir, o crente era conhecido pelo seu proceder. Mas infelizmente muitos estão se envolvendo com o caminho dos ímpios. Por isso que o Senhor nos chama a atenção: deixa o ímpio e o seu caminho, deixa eles para lá. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas você e eu temos o conhecimento da palavra. E uma coisa é muito séria aqui: na hora que nós vamos se adiante de Deus, para nós o negócio vai ser mais estreito, porque muitos lá fora não conheciam Jesus, mas nós conhecemos. Por isso que a Bíblia fala: se na volta de Jesus nós ficarmos para trás, somos piores do que os infiéis. Porque eles ficaram porque não conheciam, nós porque nós negligenciamos a salvação. Tem crente negligenciando, tem crente negligenciando, está levando de qualquer jeito. Esqueceu que santidade é um requisito primordial para que eu entre no céu. Não adianta eu estar misturado com o mundo, não adianta as minhas vestes estar de acordo com aquilo que o mundo deseja. O mundo deseja que você se exponha, o mundo deseja que você seja cobiçado, o mundo deseja que você seja cobiçada, o mundo quer que você seja aquilo que vai desviar alguém dos pensamentos corretos para andar de qualquer jeito. A gente precisa entender
que nós somos templo do Espírito Santo. É necessário ter separação. Se alguém gostou, glória a Deus. Se não gostou, glória a Deus, porque a palavra de Deus precisa voltar a ser pregada como era. Porque falar de carro, falar de vai receber bênção, a igreja lota, a igreja enche, todo mundo quer, mas o dono da bênção andar em santidade ninguém quer. Eu quero andar do meu jeito, mas se eu quiser entrar no céu, eu tenho que entrar pela porta estreita. Quando eu vi os dois hinos, eu disse: Jesus, eu vou ter que mudar a mensagem. Eu queria falar mensagem de adoração, coisa linda, mas tem que adianta eu levantar as minhas mãos, dizer da boca para fora que Jesus é lindo. Mas Jesus olha para mim e diz: esse povo me adora da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Jesus estava falando que ia acontecer, e Jesus olha o interior do meu coração. Ele quer ver a minha sinceridade, Ele quer ver o meu quebrantamento, Ele quer ver a minha renúncia. É isso que faz a diferença no meu culto. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno dos seus pensamentos, e nos convertamos ao Senhor. Não estava falando para o ímpio não, estava falando para ajudar. Não estava falando para um estranho não, estava falando para os da casa. Se converta, Senhor. Eu disse essa semana, eu disse para o meu filho: ir para a igreja não é o suficiente para entrar no céu, ajuda. Sabe por quê? Muitas vezes a gente só consegue ser crente dentro da igreja, a gente não consegue ser crente lá fora. A gente fica esperando que Jesus venha no dia que eu estiver no culto. A gente quer que Jesus volte no dia que eu estiver sentindo a glória de Deus. A gente quer que Jesus volte no dia que eu estou me derramando na presença do Senhor. Mas Jesus disse: estarão dois dormindo, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois no campo trabalhando, será um levado e o outro será deixado. Sabe o que quer dizer? Como o planeta Terra tem 24 fuso horários, enquanto tem crente aqui adorando, tem crente em outro país está dormindo. Tem crente que está em outro país está trabalhando. Então quando Jesus vem instantaneamente para o mundo todo. Então vai ter crente dormindo, vai ter crente trabalhando, vai ter crente adorando, vai ter crente de tudo que é jeito. Mas também vai ter crente pecando, vai ter crente andando de qualquer jeito, vai ter crente sentado na roda dos escarnecedores, vai ter crente já sentado na beira do caminho, vai ter crente de qualquer jeito. Mas todos nós queremos entrar no céu. Então o Senhor nos chama a atenção. Nós entramos num ano muito difícil, 2023. Muita coisa vai acontecer. Eu alertei muitos irmãos lá da Urbis. Vai começar a acontecer coisa que vai colocar muitas vezes crente que não tem base bíblica, vai começar a ficar meio assim. Eu disse: olhe, pode vir o vendaval que vier, mas se você tem raiz, se você está firmado na rocha que é Cristo, você não vai ser abalado. Você pode até, é igual palmeira. A Bíblia diz que aquele que está plantado na casa do Senhor, eu sempre falo e eu repito, a vitória de crente é vir para a casa de Deus, é vindo para cá, você ouve Deus falar, é vindo para cá, o Senhor renova, o Senhor fala contigo, a tua fé crescentada, é vindo para a casa do Senhor. E no Salmo diz assim, aqueles que estão plantados na casa do Senhor são como palmeira. Eu disse: o que é a palmeira? Palmeira, para quem não sabe, é uma árvore, e ela tem uma certa altura. Aqui mesmo atrás tem uma palmeira muito grande, e principalmente quando ela fica centenária, ela tem 10, 15, 20, 30 metros de altura, né? Só que tem um detalhe: a palmeira não só cresce para cima não, ela cresce na proporção que ela cresce para cima, ela cresce para baixo, na mesma proporção que tem tantos metros para cima, a palmeira tem para baixo. Sabe o que acontece? Quando vem tempestades, quem já observou, muitas vezes tem em alguns países aí, tem furacão, tem tempestade tropical, arrasa tudo, vira carro.
os coqueiros e as palmeiras, que são mais ou menos da mesma espécie, mesma família, elas curvam, dobra, chega quase no chão, mas quando o vendaval passa, ela volta para a mesma posição, porque ela tem raiz. Estou dizendo para você, busque o Senhor enquanto se pode achar, busque a palavra de Deus, se encha de Deus, se alimente de Deus, tenha gordura. Eu sempre falo na congregação da Urbis, que crente tem que salvar o urso. Quem sabe o urso passa certo tempo dormindo, por causa do inverno rigoroso, e a sua natureza faz com que ele hiberne. O que é que acontece? Quando o urso tem o tempo dele de pescar, quando o urso está no tempo do verão, ele aproveita o tempo do verão para se alimentar o máximo possível, porque ele precisa acumular muita gordura. Com aquela gordura ele vai resistir o tempo difícil, ele vai resistir o inverno rigoroso, e mesmo que ele fique hibernando tantos meses, aquela gordura que ele acumulou no período que ele tinha acesso ao alimento, aquilo é o suficiente para mantê-lo vivo. E nós como igreja precisamos estar preparados, porque o dia da manhã não nos pertence, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe como vai ser, a gente pode estar com saúde hoje, amanhã está enfermo, a gente pode vir para a igreja hoje, amanhã está no leito de hospital, e a gente precisa estar firmado em Cristo, porque a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja, e só vai subir quem tiver reserva, quem tiver bem alimentado, quem tiver com saúde espiritual, dizendo, esses vão subir. Então eu falo para mim, para você que é crente, para você que não é, para você que está afastado, para você que está em cima do muro, para você que está pensando em sair, fique firme com Jesus. O hino que falou que a vitória vem, eu até falei com o presbítero, nosso presbítero Júlio, eu disse, eu sei a maior vitória que a igreja vai ter no arrebatamento, a dor vai passar, toda a lágrima vai ser enxugada, mas esse momento é tão interessante para quem vai subir, mas para quem ficar, vai triplicar o sofrimento, vai a angústia, vai dobrar. Sabe por quê? Não vai ter mais para quem recorrer, não vai ter para a igreja mais para orar, não vai ter tempo mais. Por isso que está falando, busque o Senhor enquanto se pode achar, porque se eu não busco enquanto eu posso achar, depois que fechar a porta não vai dar mais para achar, não vou mais encontrar, as portas vão estar por aí, a estrutura vai até estar, mas a igreja de Jesus já foi levada, e a Bíblia está falando, ai dos habitantes da terra, porque Satanás está com grande fúria, porque ele sabe que eles têm pouco tempo. Esse dia eu estava observando, meu Deus, a situação moral da raça humana está se deteriorando tão mais rápido, que valores, eu estava dizendo, sabe o que? Disse, nós temos os nossos valores cristãos, baseados na palavra de Deus, mas tem muita gente lá fora, que também tinha uma base cristã, uma base de bons costumes, uma base de boa índole, né? Aquilo que é herdado dos seus avós, aquilo que é herdado dos seus pais, até isso já está se perdendo, até isso já está se deteriorando, porque a humanidade é como um grande cadáver, e ela está apodrecendo rapidamente, somente aonde ainda tem sal. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aonde ainda tem sal não apodreceu, mas Jesus vai arrancar a sua igreja da terra, porque o que vem por aí é terrível, e o Senhor quer livrar os seus. Então eu falo para mim, para você, desperte, busque o Senhor. Não está orando, volte a orar mais. Essa semana minha esposa está falando comigo, porque a gente é humano, e tem momentos que a gente fica meio disperso. A minha esposa chegou para mim, amor, eu observei que esse dia você não está orando muito não. Eu disse, é verdade, tem hora que a gente fica com isso, aquilo outro, é tanta coisa, a gente esquece, mas a gente tem que ter a preocupação. Eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu preciso buscar o Senhor enquanto eu posso achar, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto o azeite do céu ainda está descendo para a minha vida, para que a minha lamparina não se apague. Quantas pessoas você conhece que a lamparina já se apagou, e às vezes acha que não está apagada, mas com a sua conduta às vezes já se apagou? Então nessa noite eu convido a mim e a você a tomar uma posição diante de Deus. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Se eu me converto ao Senhor, o que é que acontece, pastor?
Ele se compadecerá dele. O nosso Deus é misericordioso. Salmo 103 diz que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Imagine se Deus tratasse a gente de acordo com as coisas que a gente faz de errado. Não estava ninguém aqui. Mas a misericórdia dele é grande. Mas a paciência de Deus tem limite, viu? A misericórdia dele é grande, mas a paciência de Deus tem limite. Tem gente brincando com a salvação. Tem gente que brinca. Quando eu estiver lá morrendo, eu falo assim: Senhor, me perdoa os meus pecados. Isso quando demora a morrer. E quando morre assim, ó. Cadê fulano? Não, fulano acabou de falecer. Fulano está aqui agora, do nada. Deu tempo de se arrepender? Deu tempo de pedir perdão? Deu tempo de procurar quem está guardando mágoa no coração para se retratar? Então eu preciso estar pronto agora. Jesus pode vir ainda hoje. O avivamento que nós precisamos é condicionado, primeiro, a eu ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estávamos na escola dominical lá na congregação, e eu disse: o avivamento não é rodopio, avivamento não é pula-pula, avivamento é palavra de Deus penetrando dentro do meu coração e transformando a minha vida. Isso é o avivamento. O avivamento faz eu ter desejo de estar na casa de Deus. O avivamento me dá vontade de orar. O avivamento dá vontade de buscar as coisas que são de cima. Não quando, muitas vezes tem gente que chega, está sem ir para a igreja. Aí tem uma irmã que falou com a gente: ô pastor, que foi? Ô pai do Senhor, tudo bem? Um bom tempo que não lhe vejo, está meio sumido. Porque tem uma pessoa lá na minha casa que passou mal, foi para o hospital. Eu estou percebendo que Deus está me apertando. Aí eu vim para a igreja. Eu disse: pois é, tem crente que só vem para a igreja quando Deus aperta. Não vem espontâneo, porque é grato ao Senhor. Vem porque está no aperto. Vem porque o negócio estreitou, Deus fechou a porta. Eu sempre brinco e falo, eu falo com um tom às vezes de brincadeira. Quando a gente está desempregado, a gente tem tempo para muita coisa. Começa a vir muito para ciclo de oração, fica uma bênção. Mas às vezes Jesus abriu a porta, misericórdia. Já não tem tempo mais para Deus. Então nós precisamos entender que Jesus vem buscar a sua igreja. Só que nós precisamos buscar o Senhor. Para quê? Para que haja um verdadeiro avivamento. Para que comece de novo nos cultos. Porque às vezes o pastor tem que se esforçar. O irmão que está dirigindo tem que se esforçar para ver se o crente dá glória a Jesus, para ver se o crente sente a presença de Deus. Aí vamos chamar fulano de tal, porque fulano de tal é uma bênção. Aí fulano de tal tem até um nome, aí a igreja até enche. Gente que estava sem vir para a igreja porque não tinha motivo, vem para a igreja por causa de fulano, não vem para a igreja por causa de Jesus. Por isso que eu disse lá no início, tem gente vindo para a igreja por motivo errado. Venha pelo motivo certo. Adorar o Senhor, buscar a Ele, se encher dEle, sentir da sua graça, para que a gente possa sair daqui alimentado. Quando a gente entra nos canais, aí vê tanta coisa, vê Jesus, tem lugar aí que já se perdeu, nem parece mais evangelho, parece outra coisa. Palavra mesmo não existe mais, só existe movimento. Mistério para lá, mistério para cá. Palavra para eu reconhecer que sou miserável pecador, que eu tenho que consertar as minhas veredas, senão não é do reino de Deus. Isso ninguém quer ouvir, porque isso aí incomoda. E a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela foi feita isso. Ela veio para nos confrontar, ela veio para nos colocar na posição: se eu quiser dar o reino dos céus, eu me enquadro aqui, senão nada feito. Aleluia. É para a gente refletir.
e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque está dizendo que o Senhor, aquele que se converte, o Senhor se compadece. Porque Ele é grandioso em perdoar. Nosso Deus, Ele perdoa. Isso é a diferença. O amor de Deus é tão grande que Ele nos perdoa. Então, no dia de hoje, último domingo do primeiro mês de 2023, que nós viemos melhorar o nosso relacionamento, nós, eu e você. Precisamos melhorar nosso relacionamento com Deus. Você bota uma pessoa estranha dentro da tua casa para sentar na tua mesa para comer? Bota. Você nunca viu? Ô fulano, vem cá. Passou ali, ops. Vem aí. Bora almoçar comigo. Você faz isso? Faz isso? Como é que você faz isso? Não. Botar uma pessoa estranha dentro da sua casa? Não bota. Só entra na sua casa, só frequenta a sua casa se tiver algum grau de intimidade. Tem gente que quer morar no céu e nem conversa com Jesus. Por isso que tem uma palavra muito dura lá em Apocalipse: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, no teu nome eu fui para a igreja, no teu nome eu cantei no grupo, no teu nome eu ensaiei, no teu nome eu fiz acontecer, no teu nome eu rodei, pulei, no teu nome eu orei, no teu nome fiz tanta coisa, mas eu não vos conheço. Então a gente precisa entender que para entrar no céu tem que ser amigo de Jesus. E aí está o problema de muitos. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Vire as costas para o mundo. O mundo vai te odiar. Vão te chamar de quadrado, vão te chamar de retrógrado, vão te chamar de um bocado de coisa. Quando o mundo te incomodar, você, por isso que Jesus disse: quando você sofrer aflições por causa do meu nome, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Eu não tenho que estar adaptado ao mundo. Não, a gente tem que, A gente está em tempos modernos, a gente tem que dar um jeitinho. Muitas igrejas deram um jeitinho, o pecado entrou pela uma porta e o Espírito Santo de Deus saiu pela outra. E agora o negócio está difícil para reverter. O mundanismo entrou, as coisas do mundo entrou, é baile, botou gospel, pronto, já foi. O gospel é selo de qualidade. Pode ser o que for, vai ser forró, pode ser baile funk, pode ser qualquer coisa, festa junina, qualquer coisa lá de fora. Botou o selinho, gospel, parece estar liberado do céu. Uma certa vez eu vi um pregador: só falta existir inferno gospel agora. Eu sempre falo, quando alguém traz coisa do mundo para dentro da igreja, ele está querendo dar um jeitinho de matar a saudade lá do mundo. Ele sabe que não pode sair, então ele tenta trazer o mundo para perto dele. Você lembra do povo de Israel no Egito? O povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. Só foi Moisés subir, ficou 40 dias, Moisés morreu. Vão fazer aí um bezerro de ouro e vão começar a adorar. Não tinha o Egito saído de dentro do coração. Então que nós possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto está perto. Viu? Mora perto da igreja, quando eu falei lá no início, minha mãe sempre contou que acho que ela andava, acho que era 16 quilômetros, 8 para ir e 8 para voltar, quando ia para a igreja. Eu disse: Jesus, hoje tem gente que mora, quando ele sai da casa dele para ir para a igreja, ele passa por 10 igrejas diferentes, e mesmo assim, é crente faltoso, só chega atrasado. Então a gente precisa melhorar muito isso aí. O nosso relacionamento com Deus precisa melhorar muito, porque no céu a gente não vai entrar de qualquer jeito, não. Tem que ter santificação. Que Deus abençoe a nossa vida. Há alguém nessa noite para Jesus? Alguém que entendeu: Jesus, eu tenho que melhorar isso aqui, que eu estou todo atrapalhado a minha vida. A minha vida eu sei, conhece, às vezes conhece a palavra e sabe que tua vida não está do jeito que Jesus quer, não.
Mas como está dizendo assim, se eu me converto, se eu volto para Jesus, a Bíblia fala que Ele me perdoa. Então venha para Jesus enquanto tem tempo, porque amanhã não te pertence. Você não sabe se amanhã está vivo não. E não tem esse negócio, só morre velho não, viu? Morre novo também. Morre gente nova. Perdi um amigo com 37 anos, era músico. Estudei com ele, ele estudou, na época que ele começou a aprender música, eu ajudava ele. Tocou na orquestra lá no Rio de Janeiro junto comigo. Mas graças a Deus estava firme. 37 anos, diácono da igreja. Passou mal, foi para o hospital, chegou lá, já estava, foi assim, ó. Foi para a sala vermelha, de lá já partiu. E se tivesse com a vida toda desmantelada? 37 anos também morre gente, 25, 17, 14. Não tem tempo não, viu? Ah, pastor, o senhor está metendo medo? Não, estou falando a verdade. Eu tenho que estar pronto para partir a qualquer momento para a eternidade. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer refazer a aliança? Tem vergonha não? Tem vergonha não? Todo mundo aqui um dia fez isso. Todo mundo aqui um dia veio aqui na frente chorando, veio aqui na frente, Senhor, tem misericórdia, minha vida está atrapalhada, Jesus, eu quero entrar no céu. Todo mundo quer entrar no céu. Quem quer entrar no céu? Tem uns que não quer não. Vou perguntar de novo, quem quer entrar no céu? Estou olhando, está vendo? Até você levantou a mão. Mas o caminho é só Jesus. Não tem ninguém? Que Deus te dê uma nova oportunidade, amém?